paz e a graça do Cristo vivo esteja sobre você e sobre sua família. Seja muito bem-vindo ao meu e também pode ser ao seu canal Bíblia e Teologia. Eu me chamo Gilberto e se caso é a primeira vez que você está conosco aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu convido você a se inscrever, não custa nada. E você que já faz parte da família Bíblia e Teologia e não tem deixado o seu like, não tem compartilhado, deixado a sua mensagem, se una conosco. Vamos proclamar o Evangelho, as boas novas de Cristo. E hoje estaremos falando sobre a bondade do homem. Será que a bondade do homem tem algum mérito diante de Deus? Será que quando o homem, depois de morrer, chegar diante de Deus, poderá dizer: Senhor, eu mereço o céu, porque eu fui bom na terra? É sobre isso que iremos falar hoje. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. E o texto que iremos meditar hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, do versículo 10 ao 12, que diz assim: Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. O texto nos diz que não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Há um pensamento que constantemente aparece sobre a pessoa, sobre a natureza humana. É que o ser humano é bom intrinsecamente. Ou seja, que o homem é bom bastante para entrar no reino dos céus. Certamente, se a gente perguntar para qualquer pessoa religiosa o que é preciso fazer para entrar no reino dos céus, a maioria esmagadora dirá: basta ser uma pessoa boa. Quando olhamos para as religiões de todo o mundo, certamente a maioria, se não todas, sempre será baseada na ética, na bondade e na capacidade humana de ser bom. Mas será que o cristianismo tem esse mesmo pensamento? Qual é o pensamento do cristianismo quando dizemos que o homem é capacitado para fazer por onde para entrar no reino dos céus? O cristianismo ele vai na contramão desse pensamento que o homem, por sua bondade, pode entrar no reino dos céus. Não que o cristianismo não ensine a pessoa a ser boa, ser ética ou ser moral. Todavia, a salvação do ser humano não se baseia, não se fundamenta na bondade humana. Isso nos faz nos recordar de uma passagem bíblica que se encontra no capítulo 19 de Mateus, que fala sobre um jovem rico que chegou com Jesus. Vamos ver o que o texto nos ensina. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. O que farei eu de bom para herdar a vida eterna? A perspectiva daquele jovem sobre como herdar a vida eterna estava totalmente equivocada. Estava baseada na capacidade do homem de ser bom o bastante para merecer o céu. Ele pergunta: o que farei eu de bom? Muitas pessoas no dia de hoje têm essa mesma perspectiva, de pensar que o reino de Deus é conseguido por méritos humanos, por sua própria bondade. A Bíblia não maqueia, vai contramão desse pensamento e nos mostra que o homem por si só não pode merecer o reino de Deus, que o reino de Deus não é merecido por base na bondade humana. Sem dúvida, aquele homem pensava que sua pseudo-bondade poderia ajudá-lo a entrar na vida eterna. Mas Jesus mostra para aquele rapaz que estava lançando um fundamento errado, num terreno perigoso, num terreno da autojustificação. Alguns versículos depois, os discípulos, ao ouvirem Jesus dizer que quão difícil é o rico entrar no reino dos céus, eles fazem a seguinte pergunta. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes:
Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Como vimos, a Bíblia não maqueia a situação caída da natureza do homem. Vemos na primeira leitura que diz que não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer. Mas alguém pode argumentar: Gilberto, será que a Bíblia não está sendo rigorosa demais? Todos os dias vemos pessoas mostrando atitudes de bondade, atitudes de misericórdia, de compaixão. É certo que o mundo está de pernas pro ar, a violência, a injustiça crescendo muito, mas ainda podemos ver pessoas sendo boas. O problema desse argumento é que avaliamos a bondade segundo a ótica humana. Eu posso me considerar bom comparado a um assassino. Eu posso me considerar bom comparado a alguém que rouba, alguém que estupra, alguém que faz qualquer outro tipo de maldade. Mas quando avaliamos a bondade segundo um outro padrão, o padrão de Deus, será que eu posso dizer que eu sou bom? Sim, é por esse padrão que devemos avaliar a nossa bondade. E quando avaliamos a nossa bondade segundo o padrão de Deus, podemos dizer aquilo que Isaías disse quando ele teve uma visão gloriosa, majestosa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lá em Isaías, no capítulo 6, versículo 5, veja o que Isaías diz de si mesmo quando ele tem uma visão do Deus que é totalmente bom e santo. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sem dúvida que quando a gente tem uma visão correta sobre o Deus que é totalmente bom e santo, toda a nossa pseudo-bondade cai por terra. Há vários versículos na Bíblia que nos mostram a realidade da natureza do homem, a realidade do coração do homem. Eu quero trazer alguns versículos para mostrar para você que a Bíblia confronta a pseudo-bondade do homem. A primeira passagem que eu quero trazer para você se encontra em Gênesis, no capítulo 8, versículo 21, que diz assim: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque o homem é mau, o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Outra passagem se encontra em Jeremias, no capítulo 13, 23, que diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então podereis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? E por fim, outra passagem se encontra no mesmo Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, também diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Devemos entender que todo tipo de bondade que vemos no mundo é fruto da graça comum de Deus, dispensada a todas as suas criaturas. Aqui é muito oportuno citar a frase do reformador João Calvino, quando ele diz: tudo que você vê de bom em mim é Cristo, tudo de mal sou eu mesmo. Todo tipo de bondade também que podemos ver no mundo, podemos também dizer que é fruto da imagem de Deus no homem. Apesar da queda, a imagem de Deus não foi totalmente destruída. Apesar dela ter sido arranhada, desfigurada, o homem continua sendo a imagem de Deus. No entanto, todo tipo de bondade que a gente vê no mundo está manchada, está contaminada pelo pecado. Lembre-se, Jesus disse para aquele rapaz: um só que é bom, apenas um só que é bom, que é Deus. Lá no Salmo 24, versículo 3, versículo 4, Davi faz uma pergunta retórica e ele mesmo responde. Veja que diz, Salmo 24, versículo 3, versículo 4, que diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. A pergunta é: quem está qualificado para esses requisitos? Se a própria Bíblia nos diz que não há um justo, nem um sequer, não há ninguém que faça o bem. Somente um homem pode preencher esses requisitos, e este homem foi Jesus. Somente Cristo é totalmente bom. No capítulo 10 de João, Jesus se autodenomina como o bom pastor. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. É somente pela graça
pela misericórdia de Deus, na manifestação do seu Filho Jesus Cristo, que o homem pode herdar a vida eterna. Quando reconhecemos a nossa total incapacidade e quando nós nos rendemos àquele que é totalmente bom, o bom pastor das nossas almas, Jesus Cristo. Ele é totalmente bom e é por sua bondade, pelo seu sacrifício, pela sua graça que podemos herdar a vida eterna. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo nos ensina que nós não somos bons o suficiente para herdar o reino de Deus. A mensagem do Evangelho nos confronta. Devemos nos arrepender e reconhecer a nossa incapacidade de fazer alguma coisa para contribuir na nossa salvação. Apenas Jesus Cristo é o bom o suficiente para herdar o céu para o seu povo. Somente aqueles que exercerem a sua fé no sacrifício exclusivo de Cristo poderão herdar a vida eterna. Vá a Cristo, vá àquele que é o bom pastor das nossas almas. Somente através dos méritos de Cristo o homem pode herdar a vida eterna. Você não é bom o suficiente, a sua bondade não é boa o bastante. Todos aqueles que vão a Deus baseado exclusivamente na sua religiosidade, na sua pseudo-bondade, não encontrarão um Deus de bondade e de amor, mas um Deus que é fogo consumidor. Somente aqueles que vão a Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso bom pastor, poderão ser aceitos na família de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E não confie na sua bondade, confie na bondade daquele que morreu na cruz e ressuscitou, e está à direita de Deus. Fique na paz do Senhor.